Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para mais uma live. Hoje eu vou dissertar sobre astrologia chinesa e respondendo as indagações, o que seria astrologia chinesa? Na verdade, a astrologia chinesa, ela é um conjunto de ferramentas bem específicas que nos ajuda a nortear os nossos caminhos. Eu diria que a grande virtude da astrologia chinesa é que ela nos possibilita a traçar a estratégia das nossas vidas. Por quê? Diferente da astrologia ocidental, a astrologia chinesa ela não se baseia, por exemplo, nos astros, nas posições astrais. Ela se baseia no potencial energético que nós, por ocasião da nossa primeira respiração, nós absorvemos e a partir dessa primeira inspiração que nós tivemos por ocasião do nosso nascimento, nós desenhamos toda a configuração astral daquele momento. E a partir daí, nós conseguimos, através do passar do tempo, detectar em que momento energético essa pessoa está ou por que momento energético ela está passando. Isso nos possibilita, por exemplo, que eu acho que é o mais importante, é detectarmos quais os nossos potenciais. Eu tenho dito na última live de Feng Shui, que Feng Shui é você fazer o estudo do potencial energético da casa. E astrologia é quando você conhece o potencial energético que você traz. Qual o seu potencial? Qual o seu talento? Como eu posso desenvolver esse talento? Mas também nós temos as nossas falhas. E é muito importante nós sabermos essas falhas, porque corrigi-los ou não é nossa opção. Mas administrar as nossas falhas, elas nos dá, por exemplo, uma possibilidade maior de você minimizar os seus erros. Tá? Isso, de uma certa maneira, sob a visão chinesa, não deixa de ser uma virtude. A outra parte da astrologia, ela nos diz qual é o nosso momento. Qual é o momento atual? Então, eu tenho um momento que é uma leitura, por exemplo, uma fase de 10 anos, que nós chamamos de pilar da sorte, e eu também tenho um momento anual. Quer dizer, qual as energias que, de uma certa forma, influenciam a minha vida, e esse ano nós estamos no ano do javali de terra, como esse javali de terra, ele vem para beneficiar o meu mapa, ou quais são as dificuldades que eu provavelmente vou passar. Dito isso, você tem, na verdade, é como se você tivesse um objetivo. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem ao Rio de Janeiro e eu tenho todo o mapeamento do meu percurso. Então, eu sei exatamente onde eu vou parar para abastecer, para tomar um lanche, para descansar, onde são os pontos das estradas que estão boas,
quais são os pontos mais perigosos, quais os cuidados que eu devo tomar. Aliado a isso, ao meu potencial, a minha viagem se torna mais produtiva, vamos dizer assim. Porque seria muito ruim eu viajar por uma estrada onde eu não conheço o percurso e posso ser pego de surpresa. Então, eu acho que a grande virtude da astrologia chinesa não é, como muita gente pensa, fazer previsões. Certo? É mapear qual o momento que você está passando, quais são os quesitos positivos e quais são os quesitos contra esse momento de caminhada. E eu posso mapeá-los, isso, por um percurso de 10 anos. Quer dizer, 10 anos é um longo tempo. Então, nós temos, por exemplo, os animais. Muita gente me diz, olha, eu nasci em tal ano, eu sou do boi, por exemplo, do boi de terra. Só que o mapa, ele não consiste só de um animal. O fato de você ser de boi de terra, isso, na verdade, ele mostra no mapa como você se apresenta para a sociedade. Qual é a imagem que você passa. É só. No mapa mesmo, eu preciso saber qual é o animal da hora, que é o animal oculto, qual é o animal do dia, esse é você, sua personalidade, seu caráter, qual é o animal do mês e qual é o animal do ano. Então, animal do ano, o que é? Animal do ano é importante? É importante. Porque é sua visão de mundo, é como as pessoas te veem. O animal da hora. O animal da hora é o seu animal oculto, é o seu inconsciente. Lá está latente todo o seu potencial, tanto positivo quanto negativo. Normalmente, o animal da hora, onde nós escondemos a sujeirinha debaixo do tapete. É o nosso potencial, mas ao mesmo tempo é nosso calcanhar de Aquiles. Aquilo que nós não mostramos a ninguém. O animal do dia nos diz da nossa personalidade, do nosso caráter, das nossas reações no dia a dia. O animal do mês fala do nosso comportamento no ambiente de trabalho, perante a família, perante os amigos. E como esses animais, eles se interagem, é o núcleo do mapa. Porque, na verdade, nós somos personalidades como se fosse uma cebola. Nós temos 4 camadas. Né? E dependendo do ambiente onde eu estou, eu mostro um determinado animal. E a mescla desses 4 animais que é complexo. Só para vocês terem uma ideia, as pessoas acham, por exemplo, que os animais são somente 12. Na verdade, são 60 tipos de animais diferentes. E as combinações possíveis no mapa, ele ultrapassa a 3.000 e poucas combinações. Então, a leitura e a confecção do mapa, ele é muito complexo. Agora, com mais ou menos 3.250 combinações, eu acho que nós temos um ferramental em potencial muito bom para que eu dirija a minha vida com segurança. Tá? Previsões, por exemplo, não é o forte do mapa chinês. Por quê? Primeiro, vamos supor que eu esteja numa encruzilhada de vida. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu cheguei numa bifurcação da minha vida. Eu pego a estrada para a direita ou para a esquerda. O mapa, ele pode me dizer, olha, a estrada da direita, você vai economizar, você vai encurtar o seu caminho em 100 quilômetros,
Mas tem um percurso de 20, 30 quilômetros que é terra, e é uma serra. A estrada da direita é um asfalto, é um caminho de asfalto, mas ele tem 150 quilômetros a mais. Só que tem um problema, é uma estrada cheia de curvas. Tá? Quando você toma uma decisão a partir da direita e da esquerda, ou do caminho, né, fica falha a previsão. A partir daí, você muda totalmente o seu mapa. Por isso que, normalmente, em astrologia chinesa, nós não costumamos dar um laudo por escrito. Por isso que, em astrologia chinesa, nós temos a possibilidade de falar tanto da área de profissões, relacionamentos, de um modo amplo, saúde, finanças, mas objetivamente é o que a pessoa quer saber do mapa dela. Então, o mapa chinês foi feito por objetivos. Por quê? Porque se nós formos falar de toda a área da vida da pessoa, se eu for dar isso por escrito, vai dar mais de 300 páginas, e eu te garanto que ninguém vai ler 300 páginas. Porque as pessoas são muito objetivas. Eu estou com um problema na área de relacionamento. Ela quer saber como resolver essa parte de relacionamento. Uma vez ultrapassado esse obstáculo, né, ela pode retornar e dizer, agora eu quero ver, por exemplo, finanças. Então, mapa chinês foi feito dessa maneira. Porque quando você dá algo por escrito para a pessoa se agarra àquilo. E o mapa chinês nunca vai fazer a opção por você. Ela vai te desenhar os caminhos que você tem, mas a opção é sempre a sua. Uma vez que você decidir pelo caminho e você começar a percorrer aquele caminho, seja ele a opção da direita ou da esquerda, a paisagem muda. E os seus objetivos possivelmente também devem mudar. Então, dar algo por escrito à pessoa seria muito tendencioso. É como se a pessoa seguisse um caminho diferente, a paisagem mudasse e a pessoa não muda. Normalmente, eu dou por escrito, mas por imposição de um costume ocidental. Mas não é norma de astrologia chinesa. Tá ok? E quais são essas ferramentas? Eu diria que as duas principais ferramentas, as outras seriam mais ou menos auxiliares, seria o mapa de 4 pilares, que nós conhecemos como Bazi, que eles nos desenham todo o nosso potencial e os caminhos possíveis que eu posso percorrer dentro do meu setor de finanças, dentro do meu setor de profissões, dentro do meu setor de relacionamento, dentro do meu setor de saúde. E também, cada animal, ele traz um desígnio. É como se cada animal trouxesse um potencial. Como nós temos 4 animais, então nós temos 4 potenciais, independente do potencial nato que eu nasci, que seriam... eu não gosto muito da palavra destino, mas o que eu vim fazer? Qual a minha missão nessa vida? Isso, o mapa chinês, ele é muito pródigo nesse quesito. E qual o animal que eu olho? O animal do ano. Porque o animal do ano é onde está o meu destino.
né? Quando eu faço a leitura, por exemplo, do animal do ano, animal do dia, eu posso, por exemplo, determinar qual seria o meu destino, as ferramentas que eu tenho. O animal do mês e o animal da hora seria qual a ferramenta que esse mapa me disponibiliza para que eu cumpra aquele destino. Porque o chinês diz que quando você caminha para cumprir o seu destino, automaticamente as coisas são facilitadas. Você não está remando contra a maré da sua vida. Você, muito pelo contrário, está remando a favor. Que esse caminho vai ser facilitado ou não, que esse caminho traga prosperidade ou não, tá certo? Isso já são outros 500. Porque eu preciso ver o potencial de prosperidade que essa pessoa tem e como ela age oportunamente com essa prosperidade. Que muitas vezes as pessoas têm sorte, mas não sabem aproveitar essa sorte. Ela tem muitas vezes oportunidade e não sabe aproveitar. Ela perde essa oportunidade. Tá? A outra ferramenta que eu acho interessantíssima é uma ferramenta chamada Jiu-Jitsu, que ela mapeia aquilo que vai acontecer na sua vida. Não tem jeito, vai acontecer. Então pode acontecer tantas coisas boas quanto coisas ruins. Mas mesmo quando tem um acontecimento ruim, eu posso tirar isso, um proveito a meu favor. Então são dois exemplos que eu costumo citar sempre. Vamos supor que eu tenha, num determinado momento da minha vida mapeado, que eu possa ter um acidente com corte. O que eu posso fazer para evitar isso? Vamos supor que eu tenha uma operação para ser marcada. Eu marco nesse momento, nessa época. Já que é para ter, está favorável a isso, eu posso marcar a operação. E se eu não tiver uma operação? O que eu posso fazer? Por exemplo, eu posso doar sangue. Quer dizer, eu não vou impedir que isso aconteça, mas eu posso reverter isso, né, de uma maneira mais amena. Vamos supor que num outro determinado momento, eu vou ter perda financeira. Não adianta, eu vou ter perda financeira. Então, o que eu faço? Naquele momento, eu já separo um dinheiro e faço uma doação. Eu vou perder dinheiro mesmo, pelo menos eu direciono essa perda para uma coisa benéfica. Então, saber antecipadamente o que pode acontecer também é uma ferramenta muito interessante. A outra seria a numerologia chinesa, que é diferente da numerologia pitagórica. A numerologia chinesa, ela nos faz o mapeamento numérico. Esse mapeamento ele é feito através da data de nascimento, não pelo nome, e ele nos mostra o nosso potencial e as nossas falhas, mental ou intelectual, emocional. Ela nos mostra o nosso potencial material. Material é como eu posso ganhar dinheiro, qual é o meu potencial para ganhar o dinheiro. A organização, que é muito importante também. Uma pessoa organizada é uma pessoa que tem possibilidades maiores de êxito do que uma pessoa desorganizada. Força de vontade, ação, determinação e
a espiritualidade. Porque o que acontece? Muitas vezes, e isso deve acontecer muito com vocês, nós cometemos os mesmos erros. E nós não sabemos por quê. Algo nos leva a cometer sempre os mesmos erros. E nisso a numerologia chinesa, ela pode lhe ajudar a você entender como é que funciona esse mecanismo e como fazer para que isso não aconteça mais. Lembrando sempre que a astrologia chinesa não vai fazer isso por você. A opção de fazer a ação é sempre sua. Tá ok? Porque as pessoas, muitas vezes, ela me procura com determinado problema, achando que eu vou encontrar solução. Na verdade, o potencial de solução está na própria pessoa. É que muitas vezes ela não enxerga as opções que ela tem para solucionar aquele problema. Ela não sabe do seu potencial. Então, cabe a nós, como astrólogo, mostrar as opções que ela tem, o potencial que ela tem, e cabe a essa pessoa fazer a sua opção, junto com o seu potencial, e mudar a sua vida. Outra ferramenta que eu acho também interessante é o que nós chamamos de fases da vida. Isso também é determinado pelo ano de nascimento. Então, nós temos 9 fases de vida. Né? Então, fase 1, fase 2 seria o preparo da terra, seria o preparo do campo, a semeadura. Fase 3 é quando começam a brotar as primeiras plantinhas, mas ainda não é uma época de eu fazer grandes decisões. Fase 4 é quando essas plantas já estão mais crescidas e eu desbasto, é a fase do desbaste. Nós dissemos que é a fase da primeira opção de vida. Por quê? Porque é um momento que o campesino ele vai para o campo e ele tira aquelas plantas que mais fracas para que as outras possam crescer com vigor e também tira a erva daninha da plantação. Então, é o primeiro momento em que eu vou fazer as minhas primeiras opções. Fase 5, amadurecimento dos grãos. Então, eu já começo a vislumbrar o campo com as plantas crescidas, já amadurecendo, e eu já começo a vislumbrar aquilo que eu vou colher. Fase 6 é a fase da colheita, então é um ano muito atribulado, mas também é o ano da recompensa. Então, veja bem, no ciclo chinês, você colhe aquilo que você planta hoje, 6 anos depois. Tá? É no 6º ano que você vai colher. E vai colher aquilo que você plantou. Porque o que eu percebo hoje é que certas pessoas não tiveram cuidado de, por exemplo, plantar uma horta com diversidade e chega no 6º ano, ela reclama que ela só está colhendo abobrinha, por exemplo. Agora, se você teve o cuidado de ter uma horta com diversidade, no 6º ano, você tem abobrinha, você tem tomate, você tem uma variedade enorme de legumes e hortaliças para colher. Então, esse cuidado está onde? No hoje. Aquilo que você plantar hoje, daqui a 6 anos você vai colher. O 7º ano é um ano onde
você já colheu e você quer descansar. É um ano que você não quer assumir muita responsabilidade. Isso é normal do ano. O 8º ano é um ano onde você se recolhe. É um ano de decisões também importantes. Porque é um ano que você faz os balanços dos últimos 7 anos que se passaram e você planeja o que você vai fazer daí por diante. O que eu vou plantar daqui por diante? Então, é um ano que normalmente a pessoa se acha muito introspectiva. Os amigos, de uma certa maneira, até estranham. Nós estamos mais introspectivos. E no 9º ano, eu já decidi o que eu vou fazer, o que eu vou plantar, como eu vou agir. E já começo a sair mais para apresentar os meus planos. E aí voltamos novamente para o ciclo 1, que é o preparo da terra, o preparo dos caminhos, o preparo dos campos, etc, etc. Então, em que momento energético eu estou em 2019 também é importante. Porque eu sigo a tendência do ano. Eu não vou brigar contra o ano. Então, por exemplo, o ano 8. Eu, por exemplo, passei o ano 8, o ano passado, é um ano de muita introspecção. Eu aproveitei esse ano para estudar. Então, eu fiz inúmeros ciclos de cursos de reciclagem, aproveitei para estudar, que é o momento que eu não estava muito disponível para ser social. Então, saber utilizar essa energia a seu favor também é importante. Ano 1 e ano 2, por exemplo, como é o ano de preparo da Terra, não espere muito que aconteça grandes coisas na sua vida, porque não vai acontecer. Então, em resumo, a astrologia chinesa ela tem diversas ferramentas para mapear as 4 estações do ano na sua vida. E as 4 estações do ano não é no sentido geral. Eu posso estar, por exemplo, no meu inverno financeiro e na minha primavera de relacionamento. Eu posso estar no outono, por exemplo, da minha vida profissional. É como se eu tivesse vários parâmetros em cada setor da minha vida. Isso nós conseguimos visualizar no nosso dia a dia. Tem anos que nós vamos bem financeiramente, vamos bem profissionalmente, mas de saúde eu não vou tão bem assim. Em relacionamento tem um abalo. Então, poder mapear cada setor da sua vida, em que estação do ano ela está e quais os cuidados que eu devo ter, isso é muito importante. Porque não é porque eu estou na minha primavera no relacionamento que isso vai acontecer em todo o setor da minha vida. Então, ter a precaução para isso, saber como fazer, como lidar com essa situação, como resolver essa situação, é o grande questionamento do nosso dia a dia. Então, hoje, a astrologia chinesa, ela ultrapassou o momento de ser simplesmente um mapa. Né? Hoje, a astrologia moderna, nós passamos a ser muito mais um consultor dos questionamentos que a pessoa nos traz. Lógico que eu vou utilizar as ferramentas necessárias para poder dar uma melhor perspectiva, uma melhor orientação, colocar uma certa luz na dúvida da pessoa. Porque muitas vezes as pessoas têm dúvida. Então, hoje,
O astrólogo, ele tem muito mais a função de orientação, sempre deixando a opção para o seu cliente, né, de quais os caminhos, quais a opção que ela tem para resolver aquela questão dela. Tá? Isso para quebrar muitas vezes para explicar quais são as ferramentas da astrologia chinesa, que eu acredito que a maioria não sabe, acha que a astrologia chinesa é só os animais, e não é. Ela tem várias ferramentas. E como é que você vai aplicar isso na prática, na sua vida? Então, hoje, por exemplo, é aquilo que eu acabei de dizer. Hoje, o consultor de astrologia, ele é um astrólogo, ele é mais um consultor do que um astrólogo. Porque ele tem a visão do teu mapa. Ele tem uma visão global do seu mapa. E tendo uma visão global, estando fora do seu problema, ele não está envolvido emocionalmente. Então, ele tem uma visão mais pragmática, mais prática de como resolver esse problema. E muitas vezes, a solução do problema está em girar a chave e virar maçaneta. E por incrível que pareça, a pessoa que está envolvida emocionalmente, ela não consegue fazer isso. Como é que eu faço para ultrapassar esse obstáculo, essa porta? Ora, você vira a chave e gira a maçaneta. Mas como? Eu tentei virar da esquerda para a direita, então vira da direita para a esquerda. Então, são detalhes que muitas vezes nós não percebemos. Às vezes é preciso arrombar a porta? Não. Sabe, não seja o momento de abrir essa porta. Né? Quem sabe uma outra pessoa venha do outro lado e abra essa porta para você. Isso são os momentos que muitas vezes nós não podemos prever, mas no mapa há essa possibilidade. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, parece que não. Parece que não está aparecendo nenhuma pergunta. Bem, então, o objetivo dessa palestra, uma palestra curta, é mais para explicar a vocês o que é a astrologia chinesa, como ela pode, de uma certa maneira, resolver alguns questionamentos que você tenha e qual é a função hoje do astrólogo. Tá? Zoe Doshu, por exemplo, ela tem 134 estrelas. Então, você pense com 134 estrelas dividido em 12 casas. Cada casa fala de um setor da sua vida. E quais as combinações possíveis entre casas e estrelas? Então, tenha certeza de uma coisa: sem uma resposta, vocês não saem. Porque essa ferramenta, chamada astrologia chinesa, era uma ferramenta que baseou o calendário imperial
Então, todos os questionamentos, o procedimento do império era ditado pelo calendário chinês. E como o calendário chinês era um decreto imperial, e o imperador era considerado o filho do sol, ele jamais poderia fazer um decreto errôneo. Tá? Por isso que tem, dentro da astrologia chinesa, por exemplo, milhares de combinações possíveis. E isso é demarcado dentro do tempo e do espaço. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você está passando no seu inverno de relacionamento. Como eu vou proceder nesse momento? E quando vai terminar esse inverno? E a partir da hora que terminar, como que eu devo proceder? Eu vou entrar, eu estou no meu outono financeiro, eu estou para entrar no meu inverno financeiro. Como eu devo proceder? E quando eu entrar no meu inverno financeiro, como é que eu devo agir? Com certeza, no seu mapa tem essa resposta. Sim. A Silvia está me perguntando se é possível fazer um mapa referindo somente a uma situação ou uma área da nossa vida. O ideal seria isso. Eu tenho um determinado problema, eu quero focar naquele problema. Porque a minha experiência diz o seguinte: antigamente, ou há pouco tempo atrás, eu falava um pouco de cada situação, de cada área da vida. Só que as pessoas, elas prestam atenção naquilo que interessa. Então, muitas vezes, ela está com um problema na área financeira, eu falo de uma situação, por exemplo, de saúde ou de relacionamento. Ela ouve, mas não é aquilo que ela quer saber. Então, o mapa hoje, ele é bem direcionado, porque eu pego todas as ferramentas que existem dentro da astrologia chinesa, mapeio e vou focar. Por exemplo, vamos supor, você, Silvia, que você tem um problema, por exemplo, de finanças. Então, eu vou ver, dentro de 4 pilares, qual é a situação, dentro de Zoe do Show, o que pode acontecer, né, qual o potencial de acontecimento, dentro qual a fase de vida que você está passando, e dentro da numerologia, qual o seu potencial de ganhos e quais as suas falhas. Com essa informação, eu posso te dar uma orientação muito mais segura. Tá? Então, o ideal é que a pessoa faça a sua consulta, mas focando num só objetivo. Né? Aquele objetivo mais premente da sua vida. Uma vez resolvido esse problema, né, nós estamos isentos, nossa vida não se cerca só de um problema. Muitas vezes é um filho nosso que está com problema, ou o marido, ou o companheiro, ou a filha. Nós sempre temos questões para ser resolvidas. E isso não vai se resolver de uma vez. Então, o ideal é você ter foco naquele problema que mais lhe aflige, tentar resolver para depois passar para um outro problema. Tá? Então, nesse caso, a astrologia chinesa ela é bem pontual. Nada vai acontecer, né, por ocasião dos astros, etc, etc. Né? Ela começa a acontecer quando a condição é favorável e você age. Tá? Eu não acredito
vai acontecer e eu não preciso fazer nada. Isso pode acontecer um fato entre 10 milhões. Matematicamente dizendo. É como ganhar numa Mega Sena. Então, é mais fácil eu detectar o momento adequado para mim agir. Por quê? Porque se não for o momento adequado, é perda de tempo e perda de energia. Então, é melhor esperar o momento certo e agir da maneira correta. Tem um adágio que eu sempre costumo falar em astrologia, que seria a situação acontece a seu favor quando você age no dia certo, na hora certa e no local certo. Tá? Quando você junta esses 3 fatores e age de uma maneira correta, a probabilidade de dar certo é muito maior do que você ficar na tentativa. Porque o que nos desgasta é a tentativa. Porque é tentativa e frustração, tentativa e frustração. Agora, quando eu tenho o momento certo, a hora certa e como proceder, aí com certeza a probabilidade de ganhos é muito maior. E é nisso que a astrologia chinesa ela é pródiga. Eu digo pródiga porque a astrologia chinesa é uma das técnicas milenares de uma civilização plenamente evoluída para a época dela. A astrologia chinesa remonta a 3.000 anos, são 3.000 anos de sabedoria. Né? E calcado em cima da sabedoria oriental, que ela é muito pródiga nisso. Em termos de procedimento, em termos de compasso de tempo e espaço. Hoje se fala muito em quântica. Você quer ferramenta mais quântica que a astrologia chinesa? Foi isso que, quando eu percebi isso na astrologia chinesa, foi que eu me apaixonei. Como é que os antigos sábios, eles tinham essa noção de quântica, de acontecimento no tempo e espaço, que me favoreça. Feng Shui também é a mesma coisa, é o acontecimento no tempo e espaço. Isso é quântica. Mas isso começa a acontecer quando eu entro nesse campo quântico com a minha ação. Porque sem a minha ação, nada acontece. Então eu tenho a probabilidade da energia do céu, a probabilidade da energia da terra e a minha probabilidade, a energia do homem. Por isso que eu digo, nada acontece sem a sua ação, sem a sua participação. E a harmonização em termos de Feng Shui, em termos de astrologia, é quando você percebe o momento do tempo, que é a energia do céu, o momento da terra, que é o local certo, e o momento do homem, a vontade do homem, a vontade de querer mudar a situação. Nisso você tem um potencial imensurável. Eu não acredito muito nesse sentido do destino que a maioria do ocidental. Eu nasci para isso. Eu não tive sorte. Se for assim, eu nasci de pais pobres. Isso quer dizer que eu tenho que ser pobre, porque o destino dos meus pais foram isso. Meus pais não tiveram, por exemplo, a possibilidade de estudar como eu tive.
Quer dizer, o filho de um ladrão, ele tem que ser ladrão. Isso eu não aceito. Porque o que eu aprendi dentro da metafísica oriental, que você controla o seu destino. Você colhe aquilo que você planta. Isso em termos gerais. Se eu planto bons sentimentos, eu colho bons sentimentos. Tem alguns reveses? Tem. Tem ingratidão? Tem. Mas ingratidão, esses reveses são lições. Não vamos confundir as coisas. São lições para o meu aprimoramento. O meu inimigo não é meu inimigo. Meu inimigo é o meu aprimoramento. O meu oponente é o meu aprimoramento. E a meta não é vencer o meu oponente. A meta é vencer a mim mesmo. Nisso que consiste a vitória do homem. É quando ele vence a si mesmo. Ele ultrapassa a si mesmo. Então a visão é totalmente diferente. Ok, pessoal? Então, já são quase 8 horas. Eu vou encerrar essa live. Espero ter passado alguma informação que tenha tirado a dúvida de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí por escrito que eu respondo a posteriori. E se alguém tiver alguma dúvida quanto à questão da consultoria de astrologia chinesa, tá? Por favor, entre em contato comigo. No meu Face tem o meu e-mail, tem o meu WhatsApp. Tá? E até a próxima. Se Deus quiser, muito obrigado pela presença de vocês. Boa noite.